13 de maio de 1888. A data marca um momento histórico, a abolição da escravatura no Brasil. Milhões de pessoas conquistaram a liberdade, mas a falta de políticas de inclusão social e econômica resultou em desigualdade e discriminação. O Estado brasileiro, ele financiou o tráfico de escravos. A gente precisa reconhecer que a escravidão, ela é um fundamento da sociedade brasileira. A minha vida inteira foi, até os 14 anos, foi numa fazenda, trabalhando à base de chicotada por um prato de comida. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Foi com essas palavras registradas no artigo 1º da Lei Áurea que, oficialmente, a escravidão no Brasil foi encerrada, em 13 de maio de 1888. O país foi o último do continente americano a abolir a escravidão. Estima-se que mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças foram trazidos à força para o Brasil entre os séculos 16 e 19. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse número é equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio transatlântico de escravizados. Um passado que deixou profundas marcas sociais e econômicas na sociedade brasileira. O coordenador do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Augusto César, explica que por 388 anos, a mão de obra escravizada foi a base da economia do país. O Estado brasileiro, ele foi conivente, ele foi corresponsável não só pela escravidão, porque era a forma com que se desenvolvia a economia, tanto a economia extrativista, né? Entenda-se a extração da cana, né? Depois do café, também a mineração do ouro, enfim. As pessoas escravizadas sempre foram muito úteis, porque elas eram realmente, significavam sim uma mão de obra muito barata, né? O tráfico passou a ser a fonte de renda mais significativa. Então, nós temos um passado que nos envergonha em relação ao modo como as pessoas eram tratadas, os trabalhadores eram tratados. Segundo o ministro, a abolição não garantiu cidadania plena aos alforriados e seus descendentes. O que ocorreu a partir de 1888 não foi a libertação, a emancipação dessas pessoas, muito pelo contrário. Elas foram marginalizadas e no lugar onde elas trabalhavam vieram migrantes, sobretudo italianos, mas também portugueses de outras nacionalidades, que vinham financiadas pelo Estado brasileiro e numa condição, inclusive, de serem proprietários de terra, porque até isso foi negado às pessoas que vinham da escravização, né, da diáspora africana aqui no Brasil. Para a historiadora e professora da UNB, Ana Flávia Magalhães, os ecos da escravidão não desapareceram com a assinatura da Lei Áurea. 1888 marcou o fim efetivo da legalidade da escravidão. Acabou com as barreiras à população negra? Não. Esse Brasil, como nós conhecemos, ele foi forjado, né, justamente a partir dessa experiência colonial, né, que demandava a escravidão tanto de indígenas quanto de africanos e seus descendentes. A economia, ela, de modo geral, ela foi estruturada, né, em relações de trabalho escravista, seja por meio de um tráfico transatlântico, seja por meio de tráfico interno. Ela avalia que o impacto da escravidão ainda está presente nas relações de trabalho atuais. As consequências são essas que a gente está vendo, né? A gente ainda enfrenta números alarmantes de escravidão contemporânea, de informalidade, de negação de direitos. Inclusive, é curioso que a gente até mesmo veja um incentivo a trabalhadores a abrirem mão de seus direitos, né, com a promessa de que se eu opero
por mim mesmo eu tenho mais benefícios. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra muitas marcas desses passados presentes nas nossas relações de trabalho. Nem gosto de usar a palavra análogo à escravidão, porque, assim, não é próximo, é equivalente, é continuidade. Situação vivida por Maurício. Ele foi escravizado dos 3 aos 14 anos, em uma propriedade rural no interior do Pará. Eu tampava buraco de cerca, ajudava a amansar animal, tosar animal, amansar vaca, procurar o gado sumido, porca sumida, tudo. E aí, como eles tinham eu não sei como dizer, mas eu acho que eles me tinham como um patrimônio da fazenda. E eu aceitava aquilo por não ter opção. Eu acabava aceitando. Sofri bastante, mas eu não tinha opção. Na hora da raiva, quando você leva uma lapada, uma ferroada, uma futucada, um chute, um beliscão, toma sua comida e joga fora, você não almoça. E ali eu fui crescendo, naquele ambiente insalubre, apanhando, sofrendo, e tudo isso sem ordenado. Após fugir, Maurício veio para Brasília, onde conseguiu emprego na construção civil e depois de garçom. Até então já era o que eu tinha determinado que ia ser a minha vida. Sem saber ler, saber escrever, já um homem feito. Eu não tinha outra perspectiva de vida. Até então, eu tive coragem, tomei o impulso para fugir dos senhores das fazendas. Fugir das chibatadas, das lapadas, serroadas. Essa coragem eu tive. Mas eu me vi na situação que ia ter que voltar para encarar a mesma vida. De acordo com os dados do Global Slavery Index, publicado em 2023, o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking mundial de pessoas submetidas à escravidão contemporânea, com mais de 1 milhão de vítimas. No ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou 1.035 inspeções fiscais, ações de combate ao trabalho análogo à escravidão. No total, foram resgatados 2.004 trabalhadoras e trabalhadores, totalizando uma verba trabalhista rescisória de mais de 7 milhões de reais. Segundo a Classificação Nacional das Atividades de Fiscalização das Atividades Econômicas, as áreas com maior resgate foram construção de edifícios, cultivo de café, seguido do cultivo de cebola. Para enfrentar essa realidade, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou em 2023 o Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante. A iniciativa promove ações de conscientização e proposição de medidas de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Esse programa já autorizou 18 projetos no segundo semestre do ano passado que se realizaram e mais agora 23, que são projetos não só que promovem essa possibilidade de nós informarmos aos migrantes, às pessoas escravizadas, às pessoas traficadas, que existe sim uma tutela jurídica e que elas podem acessar, mas também são projetos que buscam capacitar os nossos magistrados. Nós próprios magistrados precisamos ter a dimensão desse problema, né, desse flagelo humano que nos acompanha desde sempre e possamos compreender bem quais as soluções possíveis, quais são os gargalos, quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar nesses processos judiciais, o modo como nós podemos nos estruturarmos para termos uma justiça itinerante que esteja próxima. A justiça ela precisa manter a sua inércia, a sua imparcialidade, mas ela não pode ficar distante. Iniciativas importantes para que histórias como a de Maurício não se repitam. O trabalho digno é que dignifica o homem, né? A partir do momento que eu assinei a carteira a primeira vez, que eu vi aquilo ordenado, a primeira vez que eu assinei a carteira não era o salário, era um terço, mas era correspondente aos dias trabalhados. Só depois de uma carteira assinada com meus direitos adquiridos, né, direitos depositados, depois direitos, foi que eu vi a importância de você ter uma carteira assinada e ter um trabalho digno com respeito, seus direitos assegurados, seus direitos respeitados, só a partir daí.